Veterinária Renascer. Olá, sou o Dr. César Rabelo, médico veterinário em Taubaté. Hoje eu vou falar um pouco sobre a alergia alimentar e um pouco sobre as características, e sinais clínicos dela. Na verdade, a alergia alimentar é, como se diz, é uma doença pruriginosa, ou seja, causa bastante coceira, o animal coça muito. Ela não é sazonal, ou seja, então não tem épocas específicas, ela pode ocorrer em qualquer época do ano. É caracterizada por reações adversas a antígenos, provenientes de alimentos. Geralmente são proteínas, de alimentos, pode ser de carne, pode ser às vezes até vegetais também. Algumas proteínas podem desencadear esse tipo de alergia, ou mesmo aditivos alimentares, aditivo de rações, tudo isso pode ocasionar. Os sinais clínicos mais comuns é o prurido, ou seja, a coceira. Ela pode ser localizada, muitas vezes pode ser nas costas, pode ser na região de tórax, ou pode ser no abdômen, ou pode ser generalizada, ou seja, por todo o corpo, envolvendo orelhas, patas, regiões inguinais, ou auxiliar. Pode pegar também o pescoço, e o períneo. As lesões, elas apresentam eritrema, ou seja, são lesões avermelhadas, que quer dizer eritrema, formam pápulas. Pápulas seriam aquelas bolhas, bolinhas, que muitas vezes elas se rompem e vaza, um líquidozinho ceroso, que a gente chama, que é um líquido mais transparente. Isso quando é primária. Muitas vezes essas pápulas podem se infectar com bactérias e aí se transformar em pústulas, que seriam já um processo infeccioso, bacteriano. Pode ocorrer também alopécia, ou seja, a queda de pelo, o animal fica sem pelo em algumas dessas áreas. Pode ocorrer escoriações devido ao prurido, porque o prurido faz com que o animal comece a se coçar, e nessa de se coçar ele acaba muitas vezes machucando a pele, causando escoriações. Pode ocorrer descamações na pele, formação de crosta, devido à secreção e mais ao fato das escoriações. E normalmente com o tempo pode ocasionar o que a gente chama de hiperpigmentação. Essa hiperpigmentação, ou seja, são pigmentos de melanina que o organismo começa a colocar na região ali para proteger o local, então fica com a pele mais escura. E pode chegar à liquefação, que seria na verdade uma lesão onde com bastante líquido, que começa a vazar, como se estivesse sempre suando ali, E pode ocorrer também o que a gente chama de piodermite superficial. Piodermite seria a infecção bacteriana da pele, com formação de pústulazinhas, aonde sai aquela secreção purulenta, Isso é a piodermite superficial, que pode ser ocasionada também por alergia alimentar. Pode ocorrer também a malacesiose, que é um fungo que se aproveita, da situação e começa a colonizar a pele, causando processo inflamatório. E pode levar também a otites externas. É muito comum otite e para esses processos alérgicos ligados à alergia alimentar. Dados estatísticos demonstram que 20 a 30% dos casos apresentam alterações gastrointestinais, ou seja, apenas 20 a 30%. Então, 70% dos casos não apresenta alteração gastrointestinal, que seria vômito, diarreia, produção de gases, flatulência. Então, ou seja, muitas vezes a gente acaba achando que pode ser alergia a outra coisa, por não ter sintomas gastrointestinais, que seriam vômito, diarreia. Muitas vezes ele não tem vômito, as fezes estão normais, tudo mais, se alimenta normalmente, mas tem a reação na pele, Então, assim, alguns animais dão tanto na pele quanto no intestino, causando vômito, diarreia, mas a maioria não dá vômito, diarreia. Então fica aqui mais uma dica, sobre o probleminha. É importante sempre estar levando ao veterinário para se fazer os exames específicos, Muitas vezes tem que mudar a dieta, para saber se é só alergia alimentar ou de repente tem algum outro processo, E tratar causas secundárias, que a gente viu que pode ocasionar piodermite, que é a infecção bacteriana, malacésia, que seria fungo,
concomitantemente a isso. E até a próxima!